Olá! Bem, hoje vamos mergulhar numa obra muito especial, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para percebermos o que a torna tão única. E a ideia não é olharmos para ela como mais uma interpretação religiosa, mas sim como aquilo que ela se propõe a ser. Um verdadeiro guia prático para a vida, focado naquilo que é mais essencial nos ensinamentos de Jesus. E tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo. Se pensarmos no vasto universo dos Evangelhos, com as suas histórias, os milagres, as profecias, o que é que existe ali que consegue unir todas as pessoas, independentemente da sua fé, da sua cultura ou até da sua ausência de crença? A resposta que a obra apresenta é bastante direta. Enquanto partes como os dogmas, os milagres ou as profecias foram ao longo da história muitas vezes fonte de debate e até de divisão, os ensinamentos morais de Jesus são um terreno comum. A moralidade é o ponto de encontro, é o código universal que todos conseguimos de alguma forma reconhecer e respeitar. E é precisamente este núcleo moral, este coração universal dos ensinamentos, que se torna o foco exclusivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A intenção não é discutir teologia complexa, mas sim extrair dali um código de conduta que funcione no nosso dia-a-dia. E o que é realmente impressionante é a força que Kardec atribui a esta moral. Ele chega a afirmar que é tão poderosa, tão fundamentalmente humana, que até a própria incredulidade se curva perante ela. É como se fosse um reconhecimento de uma verdade que está para além da própria fé. Ora, isto leva-nos a um paradoxo muito interessante que a obra faz questão de explorar. Se esta moral é tão admirada por todos, por que é que a sua prática é tão rara? A pergunta é muito direta, não é? Se quase toda a gente concorda com a beleza de princípios como o perdão, a caridade ou o amor ao próximo, por que é que tão poucas pessoas os conhecem em profundidade? E mais importante ainda, por que é que tão poucos os aplicam de forma consistente na sua vida? A obra aponta para alguns obstáculos bem claros. Primeiro, a linguagem da época, claro, cheia de alegorias e símbolos. Depois, o facto de os ensinamentos morais não estarem todos juntos num capítulo, mas sim espalhados pela narrativa. E isto leva muitas vezes a uma leitura que é mecânica, feita por hábito e, como diz o texto, sem proveito. As ideias perdem a sua força quando são lidas de forma isolada do seu contexto. Então, perante este cenário, como é que se resolve o problema? A primeira parte da solução que a obra propõe é um ato de reorganização. É pegar neste material riquíssimo e dar-lhe uma estrutura que seja clara e, acima de tudo, funcional. O método foi muito pensado. Primeiro, isolar apenas e só os ensinamentos morais. Segundo, retirar tudo o que fosse estranho a esse tema, como as narrativas de milagres ou as discussões teológicas. E terceiro, e talvez o mais importante, foi agrupar estes ensinamentos por temas, como perdão, humildade, caridade, em vez de seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. O resultado disto tudo? Bem, o resultado não é um livro religioso para um grupo específico, pelo contrário, é um código de moral que é, na sua essência, universal. Qualquer pessoa pode ler, pode compreender e, mais importante, pode aplicar estes princípios, seja qual for o seu caminho espiritual. A ideia é que a prática disto é que leva ao verdadeiro progresso interior. Mas organizar o conteúdo era só o primeiro passo. Mesmo com tudo arrumadinho, muitas passagens continuavam obscuras, presas na sua linguagem e no seu tempo. Era preciso mais qualquer coisa. Era preciso uma ferramenta para descodificar o seu sentido mais profundo. É aqui que entra a ideia de uma chave interpretativa. Pensemos nisto como uma ferramenta que nos permite olhar para uma passagem que hoje nos parece estranha, ou até absurda, e perceber a lição prática e intemporal que ela contém. É quase como traduzir o simbolismo antigo para a nossa realidade. E é neste ponto que a obra faz a sua afirmação mais central. Argumenta que esta chave, esta ferramenta para descodificar os ensinamentos, está inteirinha no Espiritismo, ou seja, que os princípios espíritas sobre a vida, sobre a reencarnação, oferecem uma nova luz para se compreender não só os mistérios do passado, mas também o propósito da nossa vida futura. Portanto, com esta nova organização e com esta chave de interpretação em mãos, o objetivo final da obra torna-se claríssimo. E não é um objetivo teórico, é profundamente prático. A intenção é pegar neste conhecimento todo e usá-lo para transformar a própria vida. É que a obra não foi escrita para ser apenas lida, mas sim para ser vivida. Funciona como um guia para aplicar estes princípios morais em todas as circunstâncias do nosso dia-a-dia, seja na vida privada, com a família, ou na vida pública, no trabalho, com os amigos. O foco é sempre a transformação pessoal. Para construir este guia prático, a obra vai buscar a sua força a duas fontes principais.
A primeira, claro, é a base de todo o trabalho, o ensino moral de Jesus, extraído diretamente dos Evangelhos. E a segunda, que funciona como um complemento, são as instruções atribuídas a espíritos que foram recebidas em diferentes partes do mundo, para mostrar precisamente a universalidade dessa orientação. A forma como a obra descreve estas comunicações é muito bonita. Diz que são vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. O objetivo, reforça-se, não é criar algo novo, mas sim dar força e clareza à importância de viver a moral, que já foi ensinada há tanto tempo. E pronto, é aqui que tudo converge. Chegamos à essência, ao grande propósito da obra, da primeira à última página, fornecer as ferramentas para a transformação íntima do ser humano. É um convite a olhar para dentro, a identificar o que pode ser melhorado e a usar estes ensinamentos como um mapa para essa jornada de progresso. E isto deixa-nos, para terminar, com uma reflexão. De todos estes princípios morais que falamos, o perdão, a caridade, a humildade, a benevolência, qual deles, se fosse verdadeiramente compreendido e aplicado, teria um maior impacto para guiar as ações de alguém no dia de hoje? A resposta, claro, está numa jornada muito individual de autoconhecimento,